Vamos lá, pessoal. Exercício de campo elétrico, P23, da página 35 do livro do Ramalho, tá? Página Ramalho, Nicolau e Toledo, Física 3, tá? Página 35, P23. Ele fala o seguinte: uma carga elétrica pontiforme, uma carga elétrica pontiforme de 10 a menos 9 coulombs, ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade igual a 10 a menos 2 newtons, vertical e descendente. Determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em P. Então vamos fazer essa letra A então. Seguinte, ele deu aí pra gente, né? Deixa eu a janela aqui. Seguinte, ele deu aí pra gente o valor da carga, né? 10 a menos 9, força elétrica, 10 a menos 2 newtons, o módulo da força elétrica. E ele ainda falou que ela é vertical e o que? Descendente, né? Ou seja, ele nos deu aqui a direção. Ele nos deu a direção e o sentido do vetor força elétrica, né? E o sentido. Tá aí, direção e sentido. Então, eu desenhei aqui, ó, como se eu pegasse, tá aqui a carga, e eu colocasse essa carga nesse ponto P aqui. Ao colocar aqui, ele percebeu que a força elétrica tinha sentido o quê? Descendente, direção vertical, né? Essa seria a força elétrica. E o módulo da força elétrica é esse. E ele quer o módulo do vetor campo elétrico, a direção e o sentido. Então vamos lá. Como é que a gente calcula? Tem uma formulazinha que é a seguinte, né? A força elétrica é igual a carga vezes o campo. Tá aí. Beleza? Se ele quer o vetor campo elétrico, tá? Eu posso mexer nessa fórmula aí, tá? De modo que eu vou ter que o campo elétrico também pode ser escrito como força elétrica, é L, né? Eu vou colocar L, é L sobre a carga. Então, campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga. Isso aqui é a mesma fórmula, tá? Eu só mudei os termos, tá? Então, campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga. Ou seja, substituindo aí, nós temos que força elétrica é quanto? 10 a menos 2 newtons sobre a carga que é de quanto? 10 a menos 9. Como é que eu resolvo isso aí, né? Bases iguais, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, é 10, conserva a base, menos 2. Aí o erro que muita gente comete, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 2, menos, subtrai o expoente, que aqui de baixo é quanto? Menos 9. Então vai ter um jogo de sinal aqui, tá? Vai ficar mais 9, né? De forma que você vai obter 10 a menos 2 mais 9. Ok? De forma que o campo elétrico vai ser igual a quanto? 10 a 7 positivo. 10 a 7 newtons, como é campo elétrico, é newtons por coulomb. Tá aí a resposta. Acaba por aí? Não. Isso aqui é o módulo, tá? Ele quer a direção e o sentido, né? Então, qual é a direção? Seguinte, quando a carga for positiva, o Qzinho for positivo, Q maior que zero, tá? O meu vetor campo elétrico vai ser sempre o quê? No sentido da força elétrica, tá? Então, Q positivo é vetor campo elétrico terá mesmo sentido e direção do vetor força elétrica. Beleza? Então, quando que a carga que eu for colocar for positiva, tá? Vou até escrever aqui positivo. O meu vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido. Então eu vou desenhar ele aqui de outra cor.
tirar aqui. Então ele terá esse aqui, ó, o sentido, como ele vai ser um pouco menor, né? Aqui, ó, pronto, tá aqui. Opa, tá aqui o vetor campo elétrico. Beleza? Então vamos escrever aqui, ó, só para ficar gravado, tá? Meu vetor E, né? Módulo 10 a 7 newtons coulomb. Direção vai ser a mesma, vertical, né? Ali em cima, ó, vertical, mesmo da força elétrica, vertical. Sentido, você pode escrever aqui de cima para baixo ou descendente, né? Que é descendo, descendente. Descendente. Então tá aí, ó. Resolvemos, usamos a formulazinha, tá? Calculamos o módulo. Tá aqui o módulo. E verificamos qual é o sentido e a direção por onde. Com essa regrinha aqui, né? Quando ele não dá a carga que gera o campo, né? Que a gente pode usar as linhas de força, né? Como ele não deu uma carga que gera esse campo, se o Q for positivo, tá? O vetor campo elétrico tem o mesmo sentido e direção da força elétrica, beleza? Então tá aí o exercício, a letra A resolvida, beleza? Já já a gente faz a B, ok? Até mais, bons estudos.